Então, eu vou chamar aqui agora, agradeço novamente, eu vou chamar aqui agora o pessoal que vai compor agora o nosso segundo painel. Agora eu chamo o pessoal para falar sobre crédito rural e financiamento privado, fomento da atividade agrária. Convido o doutor Tiago da Cunha Brito, que será o nosso moderador, o doutor Thales Falek e o doutor Bruno Guimarães. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todas, a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento, na pessoa do Wilson, da Poliana, dizer que é uma honra inestimável estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês, né, na presença aqui do Bruno, doutor Bruno, doutor Thales, para falar sobre um assunto muito importante para o agronegócio, né? Nós tivemos aqui uma palestra brilhante do doutor Saul, que de fato é uma inspiração para todos nós, eu me arrisco a dizer, né? O bordão, o importante é levar a mensagem realmente chega a todos e de fato inspira e traz e afasta também um pouco das costas do peso da responsabilidade de estar aqui na frente, porque o importante é realmente falar um pouco da mensagem, né? E alguns pontos também trazidos pela doutora Juliana são de extrema relevância para aquilo que a gente vai falar hoje, principalmente tendo em vista a pujança do agronegócio para a economia do Brasil, né? Nós temos aí, de acordo com relatórios recentes do Ministério da Agricultura e Pecuária, de projeções, um relatório de projeções do agronegócio 2023 até 2033, traz ali um histórico de crescimento do agronegócio nos últimos anos, e a gente vê que, ao longo do tempo, realmente, quer dizer, a participação do agronegócio no PIB do país corresponde a algo em torno de 1/4 de toda a riqueza produzida em nossa economia. Isso, de fato, é um dado extremamente relevante. E dentro desse cenário, né, dentro desse cenário de crescimento e de importância econômica do agronegócio no Brasil, a gente começa a vislumbrar a necessidade do agronegócio também atentar, do setor para atentar para diversas obrigações e responsabilidades que esse setor tem para conseguir acesso a incentivos, no caso, incentivos financeiros, né? Um deles foi aquilo que a doutora Juliana trouxe muito bem, a necessidade de um cadastro rural para você ter acesso a créditos a juros subsidiados ou similares, né? E essa publicação do Ministério da Agricultura e da Agropecuária traz, por exemplo, um dado relevante, né, que nos 3 primeiros meses desse ano, o crescimento do setor, comparando-se o mesmo período do ano passado, foi acima de 20%, enquanto que o PIB teve um crescimento de 1,9%. Então, a partir desses dados, são dados realmente extraordinários que representam a importância e a relevância do setor
para o crescimento da economia brasileira. E diante dessas informações, realmente acredito que podemos dizer, sem medo de errar, que o agronegócio é a locomotiva que conduz o crescimento econômico do país, né? E a previsão para os próximos anos, para os próximos 10 anos, não é muito diferente, né? Diante desse cenário promissor, também alguns desafios se impõem, né? O setor se vê diante da necessidade de aprimorar continuamente a eficiência, tanto no controle de custos quanto no controle da produtividade. Seja no tocante a insumos, ao manejo da utilização da terra, seja em relação à segurança, não só a segurança jurídica, mas a segurança e aos riscos do trabalho no campo, por exemplo, ou mesmo em relação à captação de recursos financeiros para financiamento da cadeia produtiva do agronegócio, em relação principalmente aos custos dessa captação, aos custos, ao custo desse dinheiro, né? Em face dessa crescente relevância, nós também temos observado também um crescente interesse da Receita Federal em tributar as operações realizadas no âmbito desse setor. E, recentemente, temos observado, temos testemunhado a Operação Declara Grãos, né, que teve sua origem nos estados do sul do país, mas que foi recentemente expandida para todo o território nacional. E essa operação, ela mostra um pouco do poder da Receita Federal, cruzando maior ao cumprimento de algumas obrigações acessórias, tais como preenchimento do livro caixa digital por produtores rurais, pessoas físicas, e também em relação à diferenciação entre contratos de parceria e contratos de arrendamento, e aqui fazendo um pouco diálogo com a apresentação anterior, né? Dentre os alvos dessa operação estão os contratos de parceria, que, na verdade, possuem essa classificação apenas no nome, mas as suas cláusulas contratuais, por exemplo, uma remuneração fixa do arrendatário, faz com que, na verdade, a Receita Federal venha descaracterizando esse tipo de contrato, de contrato de arrendamento para um contrato de contrato de parceria para o contrato de arrendamento. E aqui nós temos uma diferença de alíquota gigantesca, né? Enquanto que no contrato de parceria nós temos ali a alíquota girando em torno de 5,5%, no contrato de arrendamento, e aí eu peço desculpa se confundi aqui, contrato de arrendamento nós temos o 27,5%. Então, veja o risco que o produtor rural, na verdade, está correndo em ter ver os seus contratos descaracterizados de um contrato de parceria para um contrato de arrendamento. O valor o impacto que isso tem na operação do produtor rural, especificamente. E diante desse cenário de aperto fiscal e crescente necessidade de maior eficiência, é importante que a gestão do negócio rural, e aí olhando o negócio rural como toda a cadeia, né, desde antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, então pegando os fornecedores de insumos, o próprio produtor rural, as trading companies e, enfim, qualquer outro elo da cadeia da indústria do agronegócio. É importante que todos esses atores eles implementem processos de negócio, né, para mitigar esses riscos contratuais, trazendo maior segurança nessas relações e reduzindo também os custos de transação, um pouco em linha com a aula do nosso professor Saul Torinho Leal.
Além disso, aqui agora falando um pouco de contratos também e trazendo a importância da elaboração de bons contratos para o financiamento, dentro do financiamento privado do agronegócio existe a possibilidade de se obter financiamento junto ao mercado privado de capitais por certificados de recebíveis do agronegócio. Vou falar um pouco mais desse painel. E muitos desses certificados recebíveis do agronegócio, na verdade, estão lastreados em contratos do agronegócio, né? Então, o produtor rural, de repente, que é integralizado verticalmente com a indústria, ele já tem ali um contrato de recebíveis fixo que pode trazer a valor presente, né? Claro, sempre tão firme ou tão restrita quanto o crédito público, né? Tendo em vista que as finalidades do crédito privado não são restritas àquelas hipóteses do investimento com recursos públicos. E outro ponto que eu trago dentro desse contexto de maior eficiência do agronegócio e do aumento da produtividade, da redução dos riscos, é justamente a necessidade que todos esses atores têm de aprimorar a eficiência tributária, né? Seja por meio da recuperação de créditos, seja por meio da gestão de passivos fiscais, passando por um adequado planejamento tributário e, em alguns casos, talvez até o mais adequado seria realizar ou pensar ou conversar a respeito de possíveis realizações de transações tributárias, né, para dar fim à eventual cobrança. E, finalmente, mas não menos importante, e aqui já concluindo a minha introdução ao assunto, analisar as possibilidades de captação de recursos a taxas mais atrativas, né, junto com o mercado financeiro privado ou o próprio mercado de capitais, né. E é justamente a respeito dessas possibilidades de financiamento do agronegócio que iremos falar hoje aqui nesse painel. Eu acho que eu já me estendi um pouco além do necessário aqui, mas sem mais delongas eu gostaria de passar a palavra, então, inicialmente ao doutor Bruno Batista, que possui mais de 15 anos de experiência assessorando clientes em litígio de alta complexidade, principalmente em tribunais superiores, e é sócio do Carrilho Donas Guimarães e Falec Advogados. Obrigado, doutor Tiago. Boa tarde a todos. Oi. Boa tarde a todos. Em especial, eu queria começar agradecendo a Poliana, né, que foi quem nos convidou para estar nesse painel. E por que isso? Porque hoje, lá pelo escritório, né, Thales? Tenho o prazer de estar ao lado também não só do doutor Tiago, mas do meu sócio, do Thales. Hoje, 80% às vezes, quando nós participamos de alguma coisa, nós falamos para o produtor rural, né? E aí, eu falei, bem, então a gente vai falar, e a Poliana me falou, não, lá a plateia vai ser de advogados, né? Muitos formadores de opinião, né? Isso me alegrou, de certa forma, porque eu acho que hoje no agro, acerca de qualquer assunto que a gente tem essa missão de falar, eu acho que a gente precisa transmitir a mensagem real do que acontece no agro. O agro hoje é muito, algumas coisas são até místicas, né? Muita gente fala do agro, mas pouca gente fala realmente o que é o agro. E para falar de agro e de financiamento, eu acho que a gente tem que falar de história. Por que falar de história? Porque hoje nós chegamos a um patamar que o agro no Brasil é o responsável pela segurança alimentar no mundo. Mas isso nem sempre foi assim, né? E a gente tem que entender por que nem sempre foi assim e por que mudou, né? E é por isso que a gente tem que lembrar da história. Porque hoje a gente está muito confortável.
num país com uma realidade completamente diferente do que nós tínhamos na década de 70, na década de 60, né? Então, hoje, você olhar para o agro, que já está pujante, que já está forte, né? E olhar única e exclusivamente para o que eventualmente tem de errado no setor, e tem, porque todo setor tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas o agro, eu diria que hoje, ele tem muito mais virtudes do que problemas, né? Então, olhando para a história do crédito rural dentro do agro, eu acho que todo mundo, quando vê essa magnitude que é o agro hoje, nós saímos, para os senhores terem uma ideia, de uma produção média anual na década de 60 de 36 milhões de toneladas, para chegarmos hoje, em 2023, e vamos superar seguramente mais de 400 milhões de toneladas, né? E isso se deu com um acréscimo de área, ou seja, tecnologia, eficiência. Porque não tem outra explicação. Se você sai de 30 milhões de toneladas para mais de 400 e aumenta simplesmente 25% de área, alguma coisa aí está sendo feita, né? O milagre da multiplicação, né? Então, assim, na mesma terra está se produzindo mais. E, de fato, isso é uma verdade. Aí, quando você fala de história, todo mundo lembra da Revolução Verde, que todo mundo fala no agro, né? Que foi o início da produção no Cerrado. Por iniciativa, né, e responsabilidade do grande Alisson Paulinelli, que foi quem trouxe a tecnologia de produzir no Cerrado, né? E eu queria até contar uma história, Thales. Eu gosto de falar, viu, gente? Quando tiver aí, Poliana, na hora, você me corta. Nós tivemos no escritório semana passada, a gente sempre tem feito, a cada 2 meses no escritório, um bate-papo com a nossa equipe e com alguém experiente no agro, né? Temos feito não, começamos esse projeto no final desse ano agora. E a primeira pessoa que nós chamamos foi um ex-presidente da Embrapa, para bater um papo conosco lá, e foi extremamente produtivo. Hoje ele já é aposentado, tal, mas é uma pessoa que tem uma carreira e uma bagagem fora do comum. Aí eu queria só compartilhar esse exemplo com vocês, da parte da Revolução Verde, que ele explicou para nós como que a produção do Brasil, de forma muito simples, é um exemplo que ele deu, saltou de 30 para 400. Né? Primeiro foi a possibilidade de se produzir no Cerrado. Antes ninguém imaginava produzir no Cerrado. O Cerrado é uma savana brasileira, né? Baixa produtividade, o solo é horrível, né? Então ninguém nunca pensou em produzir no Cerrado. E aí ele contando para nós, né, que a cultivar, né, mais valorizada hoje, que mais é produzida, é a soja, ele explicando como que isso se deu, né? Foi por uma modificação genética da soja, pelo grau de maturidade da soja, né? Coisa muito simples. A soja, para ela florar, 3 dias, vamos supor assim. E aí eles estenderam isso para 9, né? O que isso aconteceu? Quando ela florava com 6 dias, ela ficava muito pequena, então não tinha como colher, os grãos eram muito pequenos, tal. Por que isso? Porque a soja não é originária do Brasil. A soja começou na China, depois foi para os Estados Unidos, aí veio aqui para o Sul e depois subiu para o Cerrado, né? Esse grau de maturação da soja, estendendo um pouco essa floração, a soja cresceu no Cerrado, né? E ficou maior, mais robusta. E com isso, conseguimos produzir no Cerrado, né? E com outro diferencial, a soja tem um grande potencial de fixar nitrogênio no solo, enfim, que se reduz bastante a utilização de fertilizantes e outras coisas. Mas quando se fala de agro e dessa evolução, todo mundo lembra disso, né? A Revolução Verde foi porque a gente começou a produzir no Cerrado. Mas não foi bem assim. Além desse avanço tecnológico na parte de produção, nós tivemos um detalhe muito importante, que foi na década de 60, que foi da criação do sistema de crédito rural. Porque naquela época não existia. Como que existe a tecnologia, mas como que o produtor vai utilizar dessa tecnologia? E naquela época, estava muito forte o êxito rural, né? Hoje é o contrário, né? As pessoas da cidade estão querendo ir para o campo, né? Mas naquela época não, né? Eu falo por mim, porque meu pai, a primeira coisa que ele falou para mim foi: você não vai fazer nada relacionado à fazenda, vai fazer outro curso que não seja daqui, né? Essa era a ideia. Todo mundo queria tirar, né, as pessoas do campo. Então, precisava de recurso. Então, o agro cresceu tanto pela evolução tecnológica e sustentável, diga-se de passagem. Eu falo sustentável por quê? Porque hoje no Brasil, em uma área, se produz até 3 safras no mesmo ano. Que outro país do mundo que faz isso? Ou seja, você está produzindo 3 vezes mais em uma única área, enquanto o restante do mundo faz uma safra só naquela área, né? Isso, na minha percepção, na minha humilde percepção,
talvez seja um dos significados mais puros de sustentabilidade, né? É a otimização do espaço para produzir mais de um cereal. Bem, então na década de 60 criou-se isso, né? E o agro cresceu com base no financiamento. Mas aí veio as crises, né, na década de 80 para 90, né? E o financiamento público ficou escasso naquele período, né? E aí, em 94, veio a lei da CPR, né, que é uma forma privada de financiamento da produção rural, né, na qual o produtor, né, ele compra um insumo de uma empresa, de uma multinacional ou de uma fornecedora de insumos, né, e se compromete a entregar um percentual da safra assim que ele colher, como pagamento, né? Basicamente, seria isso. Então, hoje no Brasil, olhando historicamente, a gente não pode deixar de olhar para isso, né? Que o agro cresceu no Brasil, a revolução tecnológica e sustentável foi o importante, mas tudo isso só foi possível por conta do crédito. Por conta do crédito. Então, muito também se demoniza a questão, o agro é subsidiado, é isso, é aquilo. Mas, sinceramente, o agro ainda é pouco subsidiado. A gente olha países da União Europeia, onde o subsídio, às vezes, chega até quase 80% para os produtores. Aqui no Brasil, não chega nem perto disso, né? E por que tem que ser subsidiado? O setor do agro é o único setor que depende de uma questão que não está no controle de ninguém, que é do tempo. Hoje mesmo, a gente está vivendo o El Niño, né? O plantio, que já era para ter ocorrido em outubro, está sendo finalizado agora somente, né? Teve produtor que plantou em outubro e já perdeu tudo. Tem produtor que plantou 2 vezes e perdeu. Está no controle de quem isso? Né? É do clima. Aí como que uma atividade dessa não vai ser subsidiada? Levando em consideração ainda, no Brasil, que nós temos uma infraestrutura horrorosa, né? Custa-se muito caro transportar no Brasil. A legislação trabalhista para o campo está extremamente desatualizada, né? Eu vejo assim, normas, às vezes, que são criadas, né, não só na parte da legislação, mas normativos, assim, que eu acho muito bonita, para ser aplicada dentro do escritório, por exemplo. Mas como é que você vai aplicar isso no campo? Né? Então, assim, da parte trabalhista, nós precisamos avançar muito, eu tenho um curso trabalhista, e aí o terceiro ponto, eu diria que o professor Saul tocou, a insegurança jurídica. Né? E a prova mais recente que nós temos disso é o marco temporal. O que representa a maior insegurança jurídica do que o marco temporal? E aí voltamos para a história, né? A propriedade privada, ela foi, professor Saul, protegida na Constituição de 88. É uma cláusula que não pode ser modificada, né? Enfim, esse é um outro assunto que é só para contextualizar o histórico e da necessidade, né? E talvez a quebra do mito da questão do subsídio para o agro, né? Tudo que o agro tem, que infelizmente nenhum dos outros setores tem, né? Então, o subsídio é importante para o agro, porque se não tiver, o produtor vai vender sua terra, vai vender seu maquinário, vai aplicar na bolsa e ganha muito mais, né? Aliás, hoje já ganha, né? Se o produtor não gostar mesmo, é muito mais vantajoso pegar, que é um grande capital envolvido, né, para produzir, se ele colocar a taxa de rentabilidade seguramente é muito maior. Mas o produtor faz porque gosta, né? E ainda bem que eles gostam, porque senão a gente estava passando fome. Né? Mas bem, trazendo esse contexto histórico, hoje no Brasil, o crédito ele é financiado de 2 formas. Né? Financiamento público, que é por meio dos fundos constitucionais, né? Das linhas de crédito do BNDES, né? E também do financiamento privado, que aí o Thales vai tocar em alguns para nós, né? E vou me ater aqui mais à questão do financiamento público. Então, hoje, existem linhas de crédito que são subsidiadas, né, pelo poder público, né, originárias, muitas das vezes, do BNDES, né, e temos, basicamente, hoje, 2 tipos de financiamento que eu gosto de falar. É o financiamento para custeio, né, que é aquele que o produtor pega para gerir a atividade, que é um prazo muito curto, por exemplo, 14 meses, né, que é o tempo da safra, ele comprou, pegou o dinheiro, pagou a produção, colheu, pagou o banco. Então, esse é um financiamento curto. E também tem a forma de financiamento de investimento, que são financiamentos mais longos, que é para construir um armazém, construir um curral, comprar matrizes, né? Investir em tecnologia, e por aí vai. Hoje, no Brasil,
o crédito público, apesar de falar, a gente está no maior plano safra da história, de fato, é o maior plano safra da história, né? E um plano safra até muito interessante, né, que é publicado esse ano. Mas o fato é que não é suficiente. O governo não tem, levando em consideração a grandiosidade que é o agro hoje, o governo não tem, sinceramente, condição mais de segurar 100% o financiamento do agro. Então, portanto, existem e foram criadas recentemente, eu falo recente de 10 anos para cá, né, Thales, as formas de financiamento privado que o Thales vai tocar aí com muita propriedade. Mas na parte do financiamento público, o que nós temos hoje são as linhas de crédito dos fundos constitucionais, né? Esses, como eu disse, são divididos em custeio e investimento, né? E dentro desse sistema, os produtores são divididos, né, por tamanho, vamos dizer assim, né? Pequeno, médio e grande, né? Utiliza-se hoje, eu particularmente não gosto de utilizar, se divide em dois grupos, né? A agricultura familiar e a agricultura empresarial, né? Eu acho que não está bacana, acho que essa não deveria ser a classificação, deveria ser pequeno, médio e grande, porque produtor é produtor, afinal de contas, né? E a mesmo um produtor pequeno, dito da agricultura familiar, ele precisa ser empresário, porque ele gera uma empresa, né? Ele tem conta para pagar, ele compra, ele vende, ele tem que saber o custo de produção. Então, enfim, eu acho que são classificações que não me parecem muito adequadas, né? Mas enfim, mas tem uma razão de ser e é o que temos hoje, né? E vamos seguir em cima disso, então. Então, hoje, o Brasil não tem condição realmente de financiar essa produção, né? Existem os fundos constitucionais, que são recursos subsidiados, né? E que servem para fomentar o dia a dia do produtor. Mas isso nem sempre são rosas, né? Hoje, por exemplo, como eu falei, o Plano Safra, ele é o maior da história. Só que hoje, na realidade, aqui eu não sei se tem pessoas que trabalham diretamente com o setor, né, que advogam para o setor, mas apesar de ter esse volume grande de recurso, no banco o produtor não está acessando esse recurso, né? E o Plano Safra mudou hoje uma forma de conceder esse financiamento que é temporal, né? Então, por exemplo, o BNDES solta X milhões de reais, mas tem um período para ser utilizado. Se não é utilizado, volta, e aí abre-se depois um novo período de financiamento. Só que, por exemplo, hoje, para você fazer um projeto para captar esse recurso, porque não é chegar lá no banco, bater na porta, eu quero um dinheiro, me dá aqui, como acontece no financiamento privado, né, Thales? Você tem que apresentar um projeto técnico para mostrar para o banco que aquele dinheiro que você está pegando, onde você vai usar e qual é a viabilidade daquele investimento. Sem isso, você não consegue acessar um financiamento de um recurso público. Só que esse projeto demora, não é tão rápido, né? Além disso, tem a burocracia da instituição bancária, né? Você precisa entregar o projeto, ele é avaliado, são várias secretarias, várias diretorias, no caso do Banco do Brasil, e os produtores não estão conseguindo, né, romper esse período de produção desse projeto antes do marco estabelecido pelo BNDES. Então, ou seja, o crédito está lá, mas o produtor não consegue usar, né? Isso é uma realidade que está acontecendo hoje. Além disso, o que tem outro ponto que eu achei esse muito interessante do atual Plano Safra, que é de valorizar, né, a sustentabilidade e até estimular, né, e a regularidade ambiental. Como que isso é feito, né? Tem 2 pontos lá que você pode reduzir pelo Plano Safra até 1% da sua taxa de financiamento. A primeira delas é se você está com um cadastro ambiental regular, até a doutora tocou aqui, né, nesse ponto. E não tem nenhum tipo de autuação ambiental, tal. Se você consegue comprovar isso, você teria 0,5% de redução da taxa de juros. Os outros 0,5% seria se a propriedade ela está implementando, né, ações ambientais, né, e ações sustentáveis dentro da propriedade. Aí tem regras para isso, tem tudo. Se você consegue implementar, você teria mais 0,5%. Mas qual o problema? No Brasil, sempre se cria-se a norma e depois você descobre como é que você vai implementá-la, né? Hoje tem isso, né? Foi muito divulgado e eu achei muito interessante, porque na minha percepção, grandes propriedades já fazem isso, né? Só não tem esse certificado, mas necessita de uma regulação da CVM e também de uma autorização do Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Agricultura, né, lançou o Plano Safra com essa possibilidade, mas ninguém consegue acessar porque não tem regulamentação para isso. Então, o ministro já mandou várias vezes para a Secretaria da Fazenda, para a CVM, e até agora não tivemos resposta. Ou seja,
ninguém se beneficia de qualquer algo, de nada de sustentabilidade. Apesar de ser uma baita iniciativa, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Então hoje, assim, aí eu não vou me delongar, porque como eu falei, Poliana, eu falo pelos cotovelos. Quando fala de agro, eu também gosto de falar muito, porque além de ser advogado, eu sou produtor, né? Aí o Thales sempre brinca, fala assim, Bruno, deixa o produtor ir em casa agora e vai só com o advogado, porque senão você vai contar a história de como tira leite, enfim. Então hoje, temos esse contexto de cenário de crédito no Brasil. Isso preocupa, de certa forma, porque hoje a gente está passando por um problema climático seríssimo. Né? E isso não está no controle de governo, isso não é culpa de ninguém. Né? Isso é culpa da natureza. Nem é culpa, é o ciclo. Né? Passamos por esse ciclo a cada 10, 15 anos. Mas é um fato que a safra está atrasada, muito provavelmente não teremos a safrinha na maioria dos estados, né? Consequentemente vai haver uma redução da produção. E o fato do BNDES estar com essa nova formulação, né, de concessão de crédito temporal, vamos dizer assim, abre-se a janela e o produtor não consegue acessar, isso é muito ruim, porque o produtor precisa daquele crédito naquela safra. Passou a safra e não precisa mais do crédito, ele já plantou, já colheu. Né? Então, assim, a gente está criando uma situação em que eu acho que o racional é interessante, né, mas precisa ser melhor elaborado, ou então que se viabilize de forma mais rápida, né, ao acesso ao produto a esse crédito. Porque essas 2 últimas janelas que foram lançadas pelo BNDES, nós recebemos lá no escritório, né, Thales, muita reclamação de vários produtores que não conseguiram acessar. E desde pequenos produtores, né, até grandes produtores. Né, que hoje a gente tem essa felicidade de trabalhar desde a agricultura familiar, vamos dizer assim, né, Thales? Vamos chamar o nome que é devido. Fazemos pro bono para associações de egresso da reforma agrária, mas também temos grandes clientes. E é geral. Desde o Pronafiano, que é o financiamento que são para pequenos produtores, até os grandes recursos, nós ouvimos de forma reiterada essa crítica de que eles não estão conseguindo acessar o crédito. Então, para fechar, né? E aqui depois eu fico aberto a discussões, a perguntas, a gente vai trocando uma ideia. Para fechar hoje, acho que o Plano Safra foi um bom plano, né? Foi grandioso, né? Ele foi inovador na questão da sustentabilidade, mas eu acho que faltou um pouco pisar um pouquinho na realidade, né? De entender como é que de fato o setor funciona. Porque não adianta, né, ter essa bela iniciativa, que de fato né, sendo que ela não vai conseguir ser implementada, pelo menos não está sendo até agora. Então, acho que basicamente de crédito eu sempre gosto de trazer um pouco da realidade, né, do momento atual, né. Então, fazendo esse breve histórico, puxando para cá, eu acho que hoje nós estamos nesse patamar em relação a crédito rural público, né, oriundos de recursos públicos. Então, acho que basicamente é isso aí. Acho que eu passo a palavra para o Thales, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito bom assistir, enfim, primeiro palestra do Bruno, do Dr. Tiago, mas acho que antes ver a presença de alguns amigos aqui, enfim, Dr. Saul sempre uma referência para a gente, Dr. Wesley também, doutora Samantha lá atrás, que chegou agorinha e que, enfim, uma satisfação imensa revê-la aqui, tinha tempo que eu não, enfim, acompanho muito o seu trabalho, mas tinha um tempo que eu não te via. Então, te ver aqui, para mim, é uma surpresa muito grata. A quem o agronegócio deve muito, principalmente pela questão ambiental. Aqui, enfim, você difunde muita informação legal, muito conteúdo legal, enfim, acho que é sempre bom a gente estar parabenizando as pessoas que fazem o bem para o nosso setor. Então, acho que dito isso, e agradecendo também a Poliana pelo convite, e é uma satisfação grande estar aqui com vocês, falar sobre um tema que não está no meu dia a dia, apesar de eu ter morado em São Paulo durante 6 anos, apesar de eu morar com 2 pessoas que hoje são sócios em seus escritórios e trabalham assim com o mercado de capitais na veia. É uma satisfação por quê? Porque é um assunto que é pouco explorado na região centro-oeste. Em Brasília, então, é pouquíssimo explorado. Por quê? Porque eu acho que a gente hoje vive uma dinâmica aqui em Brasília que realmente a gente não está ainda muito acostumado a operações mais complexas, ou talvez seja até desconhecimento de que de fato existam aí alguns títulos de crédito, algumas operações, algumas formas de financiamento que realmente façam sentido quando a gente está falando de custo de retorno, de acesso ao mercado de capitais, de acesso ao mercado financeiro, enfim.
Acho que dito isso, o Bruno trouxe muito bem aí como que se dá, principalmente a questão de financiamento público, né, Bruno? Bruno, enfim, falou bem que eu brinco com ele sobre a questão do que ele, para colocar o chapéu do advogado, né? E aí eu brinco com ele falando o seguinte, falei, Bruno, na verdade a advocacia é um hobby para você. Você é pecuarista, cara. Trabalha com pecuária, né? Então, não vai cortar meu bônus, hein, cara, depois disso aí. Mas dito isso, pessoal, eu vou trazer dois assuntos que, para mim, são dois assuntos muito importantes e que realmente refletem o que é hoje o agronegócio em termos de financiamento privado, em termos de mercado de capitais. Nos últimos 20 anos, a gente tem passado aí por uma inovação legislativa, e quando eu falo inovação legislativa, é uma inovação que é positiva em termos de criação de título de crédito para financiamento no agronegócio. O Bruno trouxe bem que em 94 a gente iniciou aí com a criação da CPR. Depois disso, a gente teve a criação de CPR financeira, a gente teve a criação de CRI, que também está ligado ao agronegócio, não só o CRA, mas o CRI também. CRI, CRA, CDCA, CDAWA, enfim, essa sopinha de letrinhas do agro, para fulminar e terminar com a criação dos FIAGROS, né? Agora em 2020. E acho que talvez o FIAGRO seja realmente o veículo da vez do setor em termos de financiamento privado. Por quê? Porque quando a gente fala de operação estruturada, a gente necessariamente está falando de fundos. Então, a gente tem aí basicamente 3 tipos de fundos, que são os FDICs, né, que são os fundos de investimento em direito creditório, os FIPs, que são os fundos de investimento em participação, e os FIIs, que são os fundos de investimento imobiliários. Mas a gente para pensar, bom, até agora, o agro foi tão falado em termos de números, em termos de impacto no PIB, em termos de crescimento do país, em termos de emprego, enfim, em termos macroeconômicos como um todo, como assim ainda não existe um fundo específico que financia as cadeias do agronegócio? E é muito louco a gente pensar nisso, porque no mercado imobiliário, os FIIs existem desde 1994, com a edição da Lei 8626. E o FIAGRO, ele passou a existir em 2021, com uma MP inicial, em que tentou trazer aí algumas, não inovações, mas algumas equiparações aos fundos de investimento, e que a gente teve um trabalho muito grande para tentar realmente demonstrar qual que era a importância dessa equiparação aos fundos de investimento imobiliário. E qual que é essa equiparação? É justamente os incentivos fiscais que os FIIs têm e que os FIAGROS, que são hoje primos dos FIIs, deveriam ter na época da discussão da lei. E o que é isso? É basicamente a isenção dentro do rendimento dessas aplicações que os fundos acabam adquirindo em relação a essa sopinha de letrinhas, né? CDCA, CDWA, CRA, enfim, todos esses títulos de crédito, para incentivar o investidor a de fato comprar. Por quê? Porque se ele tivesse acesso sem esse veículo, ele poderia adquirir sem esse custo tributário. Então, por que não também incentivá-los, né, a adquirir mediante esse fundo de financiamento das cadeias do agronegócio, que é o FIAGRO? Um dos benefícios que na época a discussão da lei trouxe era essa. E o segundo, que também é um benefício fiscal, era em relação à possibilidade de você diferir o pagamento do imposto de renda no ganho de capital em operações onde os produtores rurais integralizavam suas fazendas em troca de cotas de fundo dos FIAGROS, né? Eram essas as duas grandes vantagens que os FIAGROS tinham. E essa última mais importante. Por quê? Porque quando há uma operação em que você, de fato, integraliza ou cede a sua fazenda para compor o patrimônio desse fundo, necessariamente você tem que trazer a valor justo e real o valor da fazenda. Então, tem muitas fazendas, tem muitas áreas e muitas terras que estão contabilizadas a valor contábil. Então, tem uma diferença muito grande quando se tem o ato da alienação. E quando faz o cálculo desse ganho de capital, em muitas das vezes, o pagamento do IR,
ele é um empecilho para que essa operação de fato saia do papel. Por quê? Porque inicialmente não há um ganho, uma vantagem financeira em relação a esse início dessa atividade, esse início dessa operação estruturada. Esse ganho financeiro se dá a partir da liquidação do fundo ou da cota, que tem um prazo normalmente. Então, por que eu, produtor rural, vou ceder, vou alienar minha fazenda, colocar minha fazenda dentro de um fundo, se eu tenho, inclusive, um custo relativo ao ganho de capital? Então, esse diferimento foi, acho que, talvez um ponto importante e sensível da lei, que realmente fazia sentido fazia sentido a existência do FIAGRO para fins de financiamento do setor como um todo, né? Financiamento privado. Passadas todas as fases legislativas e tudo mais, no veto, à época, o presidente Bolsonaro, ele vetou os artigos relativos aos incentivos fiscais, sob a alegação de que isso representaria uma receita, uma renúncia fiscal, e à época a gente estava no meio de uma pandemia, e, enfim, essa questão de renúncia fiscal estava batendo muito na porta do governo, era uma questão sensível, e acabou realmente sendo vetado inicialmente. E aí começou um trabalho em conjunto que o IBDA fez com o Renato Buranello, em relação à questão de demonstrar qual que é, de fato, a importância desses reflexos, desses incentivos fiscais em relação ao FIAGRO. Até porque a gente não estava na época falando de renúncia fiscal. É muito difícil a gente renunciar àquilo que a gente não tem, né? É até engraçado isso. Como é que a gente vai renunciar a uma coisa que a gente não tem? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho de bater de gabinete em gabinete, demonstrar qual que era, de fato, a importância dos FIAGROS, e a gente conseguiu realmente derrubar esse veto, com um trabalho, inclusive, muito forte do deputado Arnaldo Jardim, que vai estar com a gente aqui hoje. E aí os FIAGROS passaram, de fato, a existir. Isso estou falando de 2020. Trazendo para a nossa realidade hoje de 2023, 3 anos depois, hoje a gente tem mais ou menos 80 FIAGROS estruturados dentro do mercado de capitais. E quando a gente fala 80, esse número de 80 ele é muito expressivo, por quê? Porque está sob custódia, mais ou menos, um valor de, salvo engano, 158 a 180 bilhões em circulação. Então, é um número muito expressivo. E é um número que, a partir do momento em que a gente analisa 3 anos da criação do FIAGRO, ele é muito significativo e ele vem, de fato, ajudando dentro da capitalização, dentro do financiamento daqueles produtores que, como o Bruno bem trouxe, têm dificuldade de acesso ao crédito público, né, Bruno? Por conta, enfim, de N situações, que eu acho que aqui não nos diz respeito, mas por N situações de realmente execução de políticas públicas, né? Então, acho que em relação ao FIAGRO, talvez, eu acho que o único ponto importante que a gente tem aí, na verdade, são 2 pontos importantes que a gente tem aqui em discussão. Um em termos regulatórios, que eu vou falar, enfim, até a página 2, 3, pessoal, porque dentro da CVM, as regulações e as instruções são muito detalhadas e existem, enfim, escritórios especializados técnicos para isso. Eu não conheço aqui em Brasília algum que faça realmente trabalho junto à CVM. A gente particularmente não faz. A gente, normalmente, quando vem alguma operação da CVM para emissão de um CRA, para emissão de um CRI, para emissão, para a constituição de um fundo desse FIAGRO, né, a gente indica para alguém. Mas, basicamente, funciona da seguinte forma hoje a regulação do FIAGRO. O FIAGRO ele pode ter 3 caras. Tá? Na verdade, a legislação, ela traz uma legislação em que o FIAGRO ele pode ter as 3 caras ao mesmo tempo. Ele pode ser um FIAGRO de direito creditório, que é um FIDIC, ele pode ser um FIAGRO de fundo de investimento imobiliário, que é um FII, ele pode ser um FIAGRO de investimento em participação, que é um FIP. E a legislação, ela ainda traz a possibilidade do FIAGRO ter essas 3 caras ao mesmo tempo. Hoje, a CVM, ela regula o FIAGRO da seguinte forma: se você quiser constituir um FIAGRO para aquisição de direito creditório, você vai utilizar a regulamentação CVM específica para FIDIC. Por quê? Porque já tem uma regulamentação que está ativa há 20 anos e que o mercado funciona dessa forma muito mais fácil. Então, vamos aplicar a regulamentação de FIDIC para FIAGRO, e só a única diferença é que o financiamento, a aquisição dos direitos creditórios, enfim, a aquisição dos títulos de crédito como um todo, eles vão estar servindo para o financiamento do agro. Ou ele pode ter
uma cara de financiamento de fundo de investimento imobiliário, né, que é quando a gente está tratando aí da possibilidade de integralizar fazendas, criar fundos específicos para compras de terra e por aí vai, e aí você utiliza a regulamentação dos FIIs, certo? Ou, então, caso você tenha a possibilidade de criar um FIAGRO em que, de fato, você queira investir em participação societária de algumas empresas do agronegócio, você constitui um FIAGRO-FIP e utiliza a regulamentação aí da CVM para fins de constituição de FIP. Tá? Eu acho que, em relação ao FIAGRO, o que a gente tinha para trazer é isso. A gente está aí, talvez, numa corda bamba para saber como é que vai ser essa questão agora da tributação dos fundos, né, e das offshores, que saiu algumas indefinições em relação ao texto do Senado, como é que vai ser, como é que não vai ser. Foi agora encaminhado para veto, né, do presidente ou não, e, obviamente, tem algumas disposições específicas relacionadas a questões tributárias que pode ser que inviabilizem ou não a constituição de alguns fiagros. Eu digo pode ser por quê? Bom, que Gabi está aqui, que é uma grande amiga, a Rebeca também, sabem que nosso dia a dia no tributário, o Wesley também sabe, esse ano acho que foi um pouco atípico, porque a gente teve, desde o final do ano passado, alterações legislativas, alterações, inclusive de conceitos jurídicos tributários, trazendo um pouco para a praia do professor Saúde, de segurança jurídica, né, em que a gente realmente não conseguiu acompanhar tudo especificamente no detalhe. Até porque a gente está acompanhando a agenda econômica do governo, uma agenda econômica muito pautada em discussões, em questões tributárias. Então, quando eu falo que pode ser um empecilho, eu digo que pode ser por quê? Porque eu ainda não consegui olhar no detalhe qual que é o impacto que essa legislação que está sendo discutida para fundos e offshores, ela vai trazer em relação a fundos específicos, né? A FIAGRO, a FI, FIP e tudo mais. Então, fica um deverzinho de casa aqui para mim, peço até desculpa para vocês, mas quem quiser, quem tiver aí interesse, a gente pode bater um papo, eu prometo que essa semana eu trago alguma coisa, alguma novidade em relação a esse ponto. E aí, já puxando aqui, né, Bruno, que a gente fala bastante, a questão dos CRAs. A questão dos CRAs o CRA, o Certificado de Recebível do Agronegócio, na operação de securitização, é uma operação, nos anos 90, ganhou muita força. Por quê? Porque, né, de fato, o agro precisava, de alguma forma, o produtor rural, ter o acesso a algum tipo de financiamento do setor, justamente pelas todas as circunstâncias que o Bruno trouxe aí de questões de financiamento público. Então, a securitização, né, nada mais é do que você antecipar alguns recebíveis, e aí você pega alguns, por exemplo, CPR, nota promissória, CDCA, que é um certificado de depósito agrário, enfim, todos os títulos de crédito que podem compor um CRA, você pega aquilo, você envelopa ele, pega uma garantia desse envelope, né, e pega esse envelopezinho e joga na Bolsa de Valores para ser comercializado. Então, o CRA, ele nada mais é do que você pegar um título que você tem, pegar uma dívida que você tem para receber, falar, olha, essa dívida aqui, ela está garantida com um imóvel meu, um maquinário meu, algum bem, algum item, que quando o investidor vai olhar e quando a securitizadora vai securitizar esse crédito, e obviamente coloca para ter acesso ao mercado financeiro, mercado de capitais, o investidor que está lá olhando e analisando aquele título, fala, opa, peraí, aqui a gente tem aqui uma nota promissória de uma dívida de soja, tá? Aqui a gente tem um CPR relativa a uma aquisição de defensiva agrícola. Aqui a gente tem um ativo que eu tenho para receber relativo à questão de venda de café, de laranja, enfim, o que é que seja. A dívida que você tenha, você antecipa para o produtor rural esse valor, para que ele realmente consiga, de alguma forma, adquirir maquinário, adquirir grão, semente, o que quer que seja para o desenvolvimento da atividade rural como um todo. E quem pode ter acesso a isso? Desde o produtor rural até as trading companies, até empresas que realmente trabalhem com industrialização dentro do agro. É um acesso amplo, de dentro da porteira, de fora da porteira, até a questão de distribuição. E por que eu estou trazendo a questão dos CRAs? Porque hoje, FIAGRO e CRA estão intimamente ligados.
a maioria dos fundos de investimento do agronegócio, né, dos FIAGROS, eles são FIAGROS estruturados para aquisição de direitos creditórios, para aquisição de CRA. Por quê? Porque o CRA tem uma vantagem muito grande tributária, que quem adquire CRA tem isenção de imposto de renda. Então, para dentro digamos assim, de um planejamento como um todo do produtor, os FIAGROS e os CRAs, eles são talvez peças do financiamento que realmente façam sentido quando a gente está buscando sempre um ganho dentro de toda essa cadeia que o agro tem, que é uma cadeia gigantesca, é uma cadeia que pega desde, enfim, produção, industrialização, comercialização, distribuição. Eu desconheço uma cadeia que seja tão completa quanto o agro. Então, quando a gente está falando de operações estruturadas, como agora, né, sempre tem uma visão em você ter uma vantagem, em você majorar qual o lucro que você vai ter dentro de toda essa engenhosidade, de todo o custo que tem em cada etapa. Então, acho que talvez para iniciar o debate, não sei se vai ter mais alguma coisa, eu trago isso. Acho que, enfim, existem outros títulos também que poucos são explorados, mas que muitos são utilizados, principalmente por cooperativas, como CDA-WA, como CDCA. Então, assim, acho que basicamente são títulos que realmente atendem a questões específicas de cada produtor, né? São títulos em que são emitidos, às vezes, para que você tenha uma guarda, tenha um armazém de grãos. Por quê? Porque o agro realmente precisa de uma infraestrutura maior. Então, tem muitos produtores que não têm essa infra de ter silos próximos e acabam, obviamente, por meio desses títulos de crédito, gerando uma maior eficiência dentro dos seus negócios e acabam, obviamente, ao invés de ter um custo muito grande com silos, ceder esse valor em troca de um papelzinho de título de crédito que também é envelopado e entregue no mercado de valores, mercado imobiliários, para ser de fato comercializado. Então aí vai depender, obviamente, da estrutura de negócio, da estrutura financeira que cada produtor rural, que cada empresa, que cada stakeholder que participe do setor realmente tem interesse. Eu acho que talvez para começar é isso. Queria agradecer novamente a participação, enfim, de todos aqui. Acabou de chegar um grande professor, Marlon Tomazetti, aqui também. Também outro professor. Como é que vai? Tudo bom, professor? Importante demais a você tê-lo aqui também, porque para a gente é muito satisfatório rever presenças de grandes mestres, né? Ministro Moura Ribeiro também está por aqui. Como vai, ministro? Tudo bem? Maravilha. Então, acho que, pessoal, é isso. Eu queria agradecer novamente e, enfim, abro para vocês a palavra e devolvo aqui para o doutor Tiago. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma questão para os debatedores aqui. Eu gostaria de perguntar para o doutor Bruno o seguinte: dentro dessa estrutura, e para o doutor Thales também, dentro dessa estrutura de financiamento privado, principalmente comparando os certificados de recebíveis do agronegócio com as possibilidades de financiamento público, não seria muito desvantajoso para o produtor rural, por exemplo, fazer uma operação dessa no mercado financeiro, trazendo a valor presente, perdendo uma parcela desse desconto em comparação ao investimento público? E se não, quais seriam assim as vantagens do CRA frente ao financiamento público, né? Em termos mesmo de custo do dinheiro? A pergunta é basicamente se vale mais a pena o produtor rural investir, por exemplo, num processo de planejamento que permita ele eliminar aquelas amarras mais burocráticas que você falou para conseguir o financiamento atempadamente, ou se de fato vale a pena até mesmo deixar um pouco de recursos em cima da mesa para ter acesso a fontes privadas. Tiago, boa pergunta. Eu penso o seguinte, né? Eu acho que a questão de sopesar se vale a pena ou não é algo muito intrínseco de cada produtor, né? Porque também a gente está falando aqui de valores de financiamento público, mas não são valores ínfimos, né? A gente está falando hoje de taxas de financiamento
do agro de até 14%, né, que são valores altos. Mas, acima de tudo, eu acho que a conta que o produtor vai fazer não é se vai valer a pena ou não, vai ser uma questão de necessidade, né, porque ele precisa do crédito, né? Hoje, a produção agrícola no Brasil, ela não gira com capital próprio, né? Ela é mais de 50% financiada. Então, com a escassez de crédito, é um caminho natural, né? Isso vai vir a acontecer. E a questão de estar na iniciativa privada, também o mercado vai se adequar, né? E o Thales pode falar melhor sobre isso, mas vai ser muito mais bem dosado o risco de cada operação, né? Então, por exemplo, se você transfere isso para um privado, às vezes aquela empresa que vai conceder aquele crédito ou que vai emitir esse título, ele está muito mais próximo do produtor, ele conhece o produtor, sabe como é que é a operação dele, né? Porque às vezes uma instituição financeira ela faz uma análise muito cara crachá, né? Aí vai lá, pesquisou, o cara está com o nome no Serasa por R$1.000, esqueceu de pagar alguma coisa, enfim. Ou então ele está passando por um aperto por conta de uma quebra de safra, como pode acontecer agora, por exemplo, né? Então o banco é análise objetiva, né? E se tratando de crédito privado, né, essa dosimetria, vamos dizer assim, do risco vai acontecer de forma mais racional, mais inteligente, né, mais caso a caso. E nisso, o produtor que estiver mais bem organizado, não tiver passivo ambiental, né, tiver uma operação bem estruturada, ele muito provavelmente vai ter uma paridade aí de custo efetivo de um financiamento privado muito próximo do público, se não talvez até melhor. Não, maravilha. Acho que talvez só complementando, a grande dificuldade, Thiago, acho que foi ótima a sua pergunta. A grande dificuldade é quando você dosa qual que vai ser a remuneração do investidor e qual que vai ser a remuneração de quem está antecipando esses recebíveis, né? Normalmente o mercado vem trabalhando com CDI mais 3,5, normalmente. Acima disso, fica algo que é vantajoso para quem possivelmente vai receber, mas aí a operação pode ser que não pare em pé. Pode ser que realmente tenha um risco muito grande. Abaixo disso, provavelmente a operação não case. Então, é uma análise muito de mercado. Como o CRA ele é um título, ele é um título de renda fixa, né? A outra análise tem que ser feita em relação à questão da taxa Selic. Se muito alta, fica um pouco pesado para quem realmente está adquirindo. Desculpa, se muito baixa, fica pesado para quem está adquirindo. Então, acho que a análise ela tem que ser realmente uma análise de mercado frente a como que está as questões de financiamento público versus o que, de fato, a gente consegue operacionalizar para que seja uma operação bem casada para quem está antecipando e para quem está investindo nisso. E no meio do caminho tem, obviamente, a securitizadora que recebe justamente para poder estruturar e tornar tudo de pé. Mas acho que é mais uma operação bem casada, assim, em relação à tomada de risco versus o valor da remuneração, o ticket de remuneração que cada investidor vem buscando. Muito obrigado aí, pessoal, pelo excelente painel aí, né? Eu espero que todos tenham gostado também. E também esteja também apreciando esse novo formato de eventos, né, que nós queremos fazer agora com vocês todos. E só tenho a agradecer a todos vocês que participaram desse painel agora aí.